aceito esse convite, por estar aqui conosco hoje, com a equipe de Caleb do Morato Sol 2, tem um pessoal do clube também, tá meio misturado, mas é uma galera que está disposta a servir, a atuar como missionário. Você ter dedicado esse tempo hoje, está muito grato, feliz também, tá bom? Que Deus abençoe e te use para compartilhar aí com a gente. Legal, Fer, é um prazer estar aqui com vocês. Não conheço ninguém, a não ser a Fernanda e o Cordeiro ali, né? Mas alguns abriram o vídeo, estou conseguindo ver aqui. Bom, como a Fernanda já falou, eu sou o Luciano e a gente vai estar junto hoje aí conversando sobre o primeiro tema, né, dos estudos, que é sobre Deus existe, né? Essa é a pergunta que é feita no estudo. E nesses 15 minutos, a gente poderia aqui gastar tempo falando sobre ciência e religião, né? Como que a ciência comprova Deus ou se não comprova, e como que isso se dá, e etc, etc. Mas eu quero começar com vocês sobre como a Bíblia começa, né? E eu vou explicar o porquê a Bíblia começa assim, tá bom? Então, se você está com a Bíblia aí, abra lá no capítulo 1 de Gênesis, no verso 1, tá bom? Capítulo 1, verso 1 de Gênesis, a gente vai ter a primeira declaração da Bíblia, né? Eu estou com o estudo de vocês aberto, a gente não vai lidar com as questões propriamente do estudo nesses primeiros minutos, mas se depois vocês quiserem aproveitar para perguntar alguma coisa que vocês não entenderam, eu estou à disposição para falar o que eu sei, né? Se eu não souber, eu vou falar para vocês que eu não sei e na próxima vez a gente traz a resposta, tá bom? Mas Gênesis, no capítulo 1, verso 1, diz o seguinte, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia começa assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Hoje, quando a gente lê a Bíblia, né? Quando a gente pega a Bíblia, a gente poderia pensar em várias perguntas. Como é que vai estudar? Oi. Acho que tem alguém com o microfone ligado aí também. Oi. Vocês estão ouvindo? Só para... Isso. Ok? Vocês estão me ouviram de novo? Estão me ouvindo? Faz um joinha aí se vocês estão ouvindo. Só para saber. Estamos. Ok, obrigado. Interessante porque a Bíblia não começa, né, com essas perguntas, né? Deus existe? Como ele é? Ele nasceu onde? Ou como que funciona isso, né? A Bíblia começa com uma declaração bem direta, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, não existe para a Bíblia essa pergunta, né? Deus existe. Ela já começa no primeiro verso dizendo, existe um Deus e esse Deus é um Criador. Ele é o responsável por tudo aquilo que a gente vê no mundo. Tá bom? E é legal isso porque a Bíblia ela foi escrita não para nós agora, né, em 2020, mas ela foi escrita há muito tempo atrás para um povo específico, né? Moisés escreveu para ser a base de fé do povo de Israel. E naquele período, quando você olha para as culturas das cidades ao redor de Israel, ou seja, Babilônia, Assíria, os cananeus, todos os povos que tinham ali ao redor, em nenhum deles você vai encontrar uma sociedade que não acreditava em Deus. Okay? Não existia secularismo, né? O que a gente fala hoje aqui, tipo, essa sociedade pós-moderna que não acredita em nada, não tem verdade absoluta, não existe Deus, tudo é uma grande suspeita, né? Ninguém acredita em nada, definitivamente. Naquela época, não existia essa pergunta também. Deus existe. Toda sociedade, toda civilização, todo o povo, cada um tinha a sua própria divindade, mas todo mundo já entendia o mundo, né? A partir da noção de que um Deus existia e de que esse Deus ele era responsável por tudo, tá bom? E a Bíblia ela vem justamente nessa mesma direção. Existe um Deus e esse Deus é criador. Essa é a primeira coisa que a gente sabe. Agora, é claro que hoje em dia, quando a gente vai conversar com outras pessoas, principalmente para aqueles que não nasceram no meio cristão e etc., a primeira pergunta que eles vão falar é por que eu devo acreditar que Deus criou e não que o mundo veio de uma explosão, de um Big Bang, etc, etc. A gente não tem como provar nem o evolucionismo e não tem nem como provar também o criacionismo. Ok? E tanto para acreditar em uma coisa quanto para acreditar em outra, a gente precisa de uma coisinha chamada fé.
Então, como que a gente comprova que Deus criou? Não se comprova, a gente acredita. Da mesma forma, a pessoa que acredita na ciência e tal, ela não pode comprovar que o mundo veio da evolução, certo? Ela também acredita pela fé de que o mundo veio através de uma explosão e depois foi evoluindo aos poucos. Ou seja, tanto para você acreditar numa coisa quanto para você acreditar em outra, você precisa da fé, tá bom? Isso é algo muito interessante, né? Porque muita gente trata o evolucionismo como se fosse assim a maior comprovação, o maior avanço científico. Mas elas por elas, né? Criação e evolução precisa da mesma coisa, fé, porque ninguém consegue provar, tá bom? Agora, no que a Bíblia ela é extraordinariamente superior, né? É porque a Bíblia ela apresenta não só uma visão de como o mundo surgiu e de que esse Deus que existe criou, mas também mostra o objetivo do ser humano, por que Deus criou o mundo, ok? Então, toda vez que a gente pensa, Deus existe, a Bíblia lembra a gente do seguinte, Deus existe e Ele é Criador. E agora, isso significa muitas coisas. Por exemplo, isso significa que se eu existo, é porque eu sou fruto da vontade de Deus. A minha vida tem sentido, tem um propósito. Agora, pensa só, se a minha vida veio do acaso, veio de uma explosão que Deus não tem nada a ver, que foi simplesmente algo que aconteceu, qual é o significado da sua vida? A sua vida é algo que aconteceu também. Tá? A sua vida ela não é muito mais do que comer, beber e morrer. Ok? Você não tem um propósito para que viver definido, baseado de onde você veio. Então, esse é um aspecto muito interessante, né? São duas formas de ver o mundo. Com Deus ou sem Deus. Com Deus, como estou dizendo para vocês, nós entendemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos dotou com um status, né, muito grande. Nós somos reis e rainhas nesse mundo. Deus nos deu o domínio. Deus nos deu a tarefa de cuidar de tudo aquilo que existe, de cuidar uns dos outros, de cuidar dos animais, de cuidar do ambiente que a gente vive. Essa é a nossa missão e a gente vive aqui para isso. Agora, se a gente escolhe uma outra narrativa, uma outra história sobre a origem, a gente fica avulso, né? A gente fica solto. E por isso, mesmo não podendo comprovar a existência de Deus, que eu estou dizendo para vocês aqui, e nem provar também que ele não existe, eu escolho acreditar que Deus existe porque a vida se torna muito mais significativa. Viver se torna muito melhor, porque eu entendo que a minha vida ela corresponde a algo muito maior do que eu mesmo, tá bom? Então, para a gente ler aqui um outro texto, vamos abrir lá em Salmo, no capítulo 14. Lá, Salmo, capítulo 14. Então, vai falar um pouquinho sobre essa pergunta, né? Deus existe? Mas olha só como o salmista coloca. Capítulo 14, Salmo 14, verso 1. Olha só como começa esse salmo. Todos encontraram aí? Salmo 14, verso 1 diz o seguinte, ó. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então, olha só como a Bíblia trata, né, essa noção de que não existe Deus. Só um tolo diz isso, porque todo mundo sabe que o mundo foi criado por Deus. Olha só para o que existe. Olha para essa beleza que nos envolve. Tudo isso deve ter vindo das mãos de um Criador. Então, para a Bíblia, não existe essa pergunta. Deus existe? Porque ela parte da ideia. Deus existe. E por isso tudo que vai acontecer depois é possível. A criação do homem e da mulher, a criação dos animais, a criação do ambiente em que o ser humano vive. Ok? Tudo é possível pelo Criador. Então, meus amiguinhos, como que a gente responde essa pergunta? A resposta é a criação. Deus existe? Existe, porque Ele é o Criador. Tudo que nós vemos, toda a complexidade que a gente vê ao nosso redor, é fruto de alguém. E esse alguém é o Criador. Tá bom? Então, esse é um dos aspectos mais importantes para a gente entender a existência de Deus. A resposta sobre a existência de Deus é a criação. Agora, só um parênteses. Um dos grandes problemas que as pessoas têm também com o Deus da Bíblia
se ele é justo, né? Por que os bons sofrem e os maus parecem prosperar, né? Se vocês lembram da história de Jó. Jó, ele passa o livro todo dele questionando Deus e rebatendo os amigos, né? Vocês já lembram da história. Todo mundo acusa Jó de ter feito algum pecado, por isso que Jó está passando por tantos problemas. E Jó fala, não, eu procurei sempre ser fiel. Não faz sentido Deus estar me castigando, porque eu tenho certeza que eu não cometi nenhum pecado desse aí que vocês estão falando. E Jó fica indignado não só com seus amigos, mas depois ele começa a questionar Deus. Senhor, você é justo? Por que eu estou sofrendo? Senhor, se eu estou passando por isso, qual que é a finalidade de tudo? E Jó enche Deus de perguntas. Enche, indignado. E aí no final do livro Deus aparece. E Deus ele começa a falar sobre o quê? Falar sobre a criação. A primeira pergunta que Deus fala para Jó é: Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Onde que você estava? Fala para mim. Se você responder essa pergunta, aí eu vou começar a te responder mais coisas, tá bom? Então Jó ele fica preocupado se no céu existe um Deus que faça justiça, ok? Mas quando Deus aparece, Deus não aparece explicando para Jó tudo o que ele fez. Ele só fala: Jó, você consegue explicar a criação? Se você conseguir explicar a criação, então você está pronto para que eu responda as próximas perguntas. E aí Jó, o que ele faz? Eu me arrependo no pó e na cinza, né? Eu me calo, porque eu falava daquilo que eu não sabia. Então, quando a gente contempla a criação, a gente contempla não só um Deus que é criador, mas a gente entende também que esse Deus criador, ele é soberano e ele entende muito mais do que eu entendo. E é por isso que eu reconheço a existência dele. Tá bom? E isso vai ser fundamental para a Bíblia, né? Porque tudo que acontece depois da criação só pode acontecer porque Deus é criador. Então, para Deus abrir o Mar Vermelho no Êxodo, Deus só pode fazer isso porque lá no terceiro dia da criação, ele faz aparecer terra no meio das águas. Por isso que ele pode abrir o Mar Vermelho e o povo de Israel passar em terra seca. Porque ele é o Deus da criação, que existe através daquilo que ele faz. Essa é a evidência. E a criação é a maior delas. Tá bom? Eu não sei se já deu 15 minutos. Como é que a gente está de tempo? Eu não marquei no início. Tá dentro do tempo, vamos dizer assim. Se quiser concluir, certo, falar mais alguma coisa, bom. Luciano, pode ficar à vontade. Tá. Vamos para as perguntas, então. O que eu tinha para falar para vocês era isso. A existência de Deus, ela é manifestada através da criação. Esse é o maior argumento, assim, né? Mas isso não é comprovado, mas quando a gente olha para a complexidade de tudo que nos cerca, a gente pensa, poxa, existe alguém que fez tudo isso. Tudo isso daqui é fruto da vontade de alguém superior a mim. Ele que mantém tudo isso. Isso é muito complexo para simplesmente ter sido obra do acaso. E aí é que a gente reconhece a existência de Deus, né? Esse é um dos caminhos. É isso. Vamos para as perguntas. Gente, que bênção. Luciano, muito obrigada. E, gente, para vocês verem, né? A gente aprende com o estudo bíblico, mas o que o Luciano falou é fundamental e são coisas que nós encontramos na Bíblia. Quando a gente sabe essa essência, qualquer um dos questionamentos que vierem em relação à essência de Deus ficarão mais fáceis para ser respondido, porque nós estamos entendendo qual é a razão da nossa fé. Por que nós acreditamos nesse Deus? Então, eu queria saber de vocês agora em relação às perguntas lá do estudo bíblico, que vocês deram uma lida. Agora todo mundo aparece aí para a gente ver vocês, para a gente fazer aqui os questionamentos. Quiserem comentar alguma coisa também em relação ao que o Luciano disse, tá aberto para vocês, tá, gente? Muito bem, não fiquem com vergonha, hein? Tô tranquilo, eu vou responder qualquer pergunta aí. Eu vou tirar daqui, já vou acabar a questão da gravação, para vocês ficarem mais à vontade mesmo, que qualquer pergunta é muito bem-vinda.